né? A gente vai falar de papéis, de inteligência emocional, entender um pouquinho as nossas emoções e como que a gente pode manter a nossa saúde mental nesses relacionamentos do dia a dia, que é um desafio, não é? Enorme, né? E aí a gente tem, quando a gente fala de papéis, a gente vai falar disso, né? Dos desafios que a gente encontra nas nossas relações cotidianamente. Eu, por exemplo, né, sou casada há 32 anos, tenho 3 filhos. Hoje eu digo que eu sou cuidadora dos meus pais, né? Minha mãe está numa fase aí precisando de cuidados, meu pai também de mais atenção. Além disso, tenho meus papéis profissionais. Sou corredora, gosto de fazer corrida de rua, minha atividade física. Então a gente vai acumulando vários papéis na vida, né? Assim, e em todos eles a gente é muito solicitado, porque está tudo aqui numa pessoa só, não é isso? Em como a gente estabelece essas relações. E a gente vai falar aqui. Mas a forma como a gente se relaciona com as pessoas tem a ver com a nossa história de vida, concorda? Então, quando a gente pensa, né, quem fui eu lá como bebê? Aí, às vezes eu faço a pergunta para as pessoas, mas eu não sei. Às vezes a gente tem as referências de família. Foi um bebê calmo, foi um bebê tranquilo, foi um bebê agitado, foi um bebê, né, que gostava de mamar muito, que gostava de mamar pouco, que dormia bem, que não dormia. Então, essa é a forma como a gente vai construindo na gente toda a nossa tipo de resposta para o mundo. Por quê? Da forma como a gente age, também o outro age com a gente. E são essas experiências que a gente vai acumulando da relação com a mãe, da relação com o pai, da relação com os avós. Isso tudo vai fazendo com que a gente construa a nossa forma também de ser futuramente. De como eu vou ser a filha, de como eu vou ser a mãe, de como eu vou ser a esposa ou o esposo, como eu vou ser o filho, o namorado. A partir de todas as experiências que a gente acumula ao longo da vida. E essas experiências vão ficando na gente. Até aquele bebê, por exemplo, que chora muito de fome. Ele é atendido na hora ou ele não é? Isso tudo, a forma como ele é atendido, implica na forma como vai ser uma pessoa mais ansiosa ou não, mais agitado ou não. Então, por isso que o processo de terapia é importante, porque ele faz... Quem já fez terapia aqui ou faz, sabe disso. A psicóloga ou o psicólogo sempre pergunta como é que foi lá na sua infância, não é assim? De que você lembra quando você vive isso? Alguma outra vez você já viveu uma situação parecida? Porque as nossas referências, elas vão sendo construídas através das relações que a gente estabelece ao longo da vida. E aí, quanto mais a gente se dá conta disso, mais a gente consegue trabalhar e entender a gente também em como a gente age nessas relações. Quando a gente olha e fala, outro dia alguém me deu uma informação da família da minha mãe, minha tia falou, lá acontecia dessa forma, eu falei, já entendi. Porque a gente traz essas referências ao longo da vida. E a gente precisa refletir sobre isso para que a gente não repita sempre, que a gente também tem poder de escolha, concorda? Eu passei isso, mas agora eu não quero muito agir dessa forma mais. Eu costumo dizer assim, a gente vai colocando tudo na mochilinha. Aí a mochilinha às vezes vai ficando pesada de coisas. Aí uma hora você tem que parar e falar, mas espera aí, deixa eu abrir essa mochila e entender o que tem nela, o que eu preciso e o que eu não preciso mais. Porque às vezes aquilo que eu aprendi lá atrás que alguém me disse, não se aplica mais na minha vida. E eu posso falar, isso aqui eu não quero. Né? É isso que a gente vai construindo quando a gente trata de desenvolvimento pessoal, né? Até profissional também. Às vezes eu aprendi uma coisa lá com um profissional, hoje eu já não uso isso mais, vou fazer diferente. Fato é que a gente vai acumulando ao longo da vida e isso impacta na forma como a gente age. Então, assim, cada papel traz em si emoções, sentimentos, mas também exige o quê? Energia, atenção, resiliência, capacidade de dizer não, capacidade de dizer sim, de acolher, de às vezes colocar um limite, né? Isso tudo depende, e aí a gente coloca lá sabedoria. A experiência, né? Estou vendo muitas pessoas com certeza uma longa história aí de vivências familiares, de vivências profissionais, né? De relacionamentos, e a gente vai adquirindo uma sabedoria. Em alguns momentos a gente fala, opa, isso aqui não é bem por aqui, não é isso?
ao longo da vida. Então a gente vai refletir sobre como isso tudo impacta na nossa saúde mental e como é que a gente pode aprimorar um pouco para que a gente viva melhor esses papéis, tá? Aqui só para a gente ilustrar um pouco, ó, os papéis que a gente tem. Papéis familiares: cuidar dos netos, apoiar os filhos, zelar pelo parceiro, né? Os papéis sociais que a gente tem, de amigo, de profissional, participa de grupos, vem aqui para o Projeto Sol, não é um papel social? Aqui você conhece pessoas, se relaciona, dança, ouve uma boa música, né? Mantém as amizades. E os pessoais, que é quando a gente volta para a gente, como a gente cuida da gente. Atividade física, as medicações, o lazer, os passeios, o autoconhecimento. Então é como a gente se relaciona com a gente mesmo. Eu costumo fazer, a gente vai vivenciar isso aqui com vocês, eu costumo fazer essa mandala de papéis para os meus clientes. E aí, as pessoas colocam uma lista de papéis que elas exercem. Aqui a gente vai ter que resumir um pouquinho, por conta do tempo e a quantidade de gente. Coloca aquela lista de papéis. Aí quando termina tudo, fala, nossa, tanta coisa que eu faço, eu sou isso, sou aquilo, sou madrinha, sou mãe, sou nananã, sou profissional, sou isso, sou aquilo. Aí eu, às vezes, pergunto, e onde está você aqui? Dificilmente alguém lembra de se colocar, que é aquele papel, o papel diante de você mesmo, que às vezes a gente se esquece, né? Lembra de tudo, da família, de cuidar de todo mundo, às vezes até dos vizinhos, dos amigos, e se esquece. E esse papel é extremamente importante que a gente esteja atento a ele, porque é ele que sustenta os demais. Se eu não estiver bem, não estiver, né, com a cabeça boa, com o corpo em dia também, como é que a gente sustenta essas relações? Por isso que a gente fala tanto dessa necessidade de autocuidado, porque ele vai sustentar o exercício de todos os seus outros papéis. Tudo bem? Alguém quer complementar alguma coisa que eu falei? Se viram em alguns desses papéis aqui? Ok. Então vamos vivenciar um pouquinho agora? A Amanda está com um barbante ali, colorido, laranja, né? Significa energia. E a gente quer fazer uma atividade com todo mundo. Poxa, mas é muita gente. Vamos tentar se organizar. Vamos ficar de pé? Eu preferia que vocês tentassem fazer um círculo. Não sei se vai dar, mas se não der, não tem problema não. Tentar ao máximo assim, a gente olhar para o outro, ficar em pé, um vira para o lado. Isso. E a gente vai circular esse barbante. E vocês vão falar assim: meu principal papel de cada dia é... Vocês vão dizer um papel. A gente falou de vários aqui, não falou? E aí você vai pegar a linha, vai falar: meu principal papel de cada dia é... Você vai repetir a frase toda não, só vai falar: é isso, é aquilo. Beleza? Vamos ver o que vai ter mais aqui, hein? Pode começar aí, Amanda. Fala o seu, Amanda. Meu principal papel de cada dia é me tornar psicóloga. Aí ela vai passar. Vocês vão passando esse barbante. Vou sair. O seu é? Está em busca? Ok. Tá valendo. Vai passando a linha. O seu é? Está em busca. Pode passar a linha. Vai segurando, vai segurando. O seu é? Em busca do papel. Em atividades físicas. Cuidar da saúde. Muito bem. Papel pessoal. Não parece. Uma boa palestra. Puxa saco. Trabalhar em casa, fora. Muito bem. Meu cuidar de mim. Cuidar de você. Ótimo. Cuidar de mim e principalmente da saúde. Também cuidar da saúde. Além de ter todo o cuidado com a minha saúde, eu também priorizo lazer. Não vai dar pra. Tem mais 100 pessoas, é complicado. Então vamos fazer o seguinte, para ninguém ficar sem falar. Eu vi aqui, senta todo mundo.
Vamos sentar. Tem gente que fala assim, trabalhar. Quem tem o principal papel? Trabalhar. Levanta. Levanta mesmo. Quem tem o principal papel? Cuidado. Tem gente que falou cuidar de mim, fazer atividade física. Quem tem? Vamos levantar. Olha. Só de levantar já é uma atividade física. Ó, ela está falando, levantar, rezar e agradecer a Deus. Quem tem esse papel? Vou levantar. Quem tem o principal papel de mãe aí? Alguém tem? Vó, vamos ficar de pé. Avô. Isso. Sou bisavó. Bisavó, olha só que legal. Quem tem o principal papel aí de amigo ou amiga? Vamos levantar então. Todo mundo. Muito bom, gente. Agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Que é o seguinte. É aqui? Eu queria duas pessoas, pelo menos, para falar um pouquinho desse papel. Explicar um pouquinho mais sobre ele. Sobre como exerce. Quem quer falar? A senhora quer falar? Fala um pouquinho desse papel que a senhora trouxe aqui. Como a senhora faz, como que a senhora exerce ele. Como é que é? Como a senhora faz isso? Eu acordo, eu agradeço a Deus, levanto, faço um cafezinho, pego minha Bíblia e faço minhas orações, leitura, salmo, evangelho. Eu vou escrevendo tudo que eu quero, que eu peço a Deus também. O que tem que ele me ajudar, eu falo com ele. Depois, mudo roupa, vou lá, jogo tênis, jogo vôlei, faço musculação. Aí depois, se precisam de mim, os netos, aí os filhos falam, mãe, pode ir, aí eu vou, pega as crianças de colégio, eu pego. Eu jogo carta, eu baralho, eu faço um monte de coisa. Faço compra, faço papá, faço tudo. Ótimo, muito obrigada. Mais alguém quer falar? No papel? Um homem para falar como é que é o papel do dia? Do seu dia a dia? Alguém quer? Levantou a mão lá atrás. Vai levantar. Boa noite. Meu papel é de pai, de avô. Meu papel é de cuidar de mim. Sou psicanalista, tentando cuidar dos outros também. Cuidar de animais, eu moro numa pequena chácara. Cuidar de tudo que me cerca, entendendo que nós e o mundo não somos duas coisas distintas. Nós somos o mundo e o mundo é nós. Né? Então não é essa dicotomia, eu e o outro. Eu no outro, o outro em mim. Eu no mundo. Não, eu, mundo. Sou 70% água e 30% de outras coisas que ando comendo. Portanto, sou natureza também. Bom, isso vai muito longe, não quero tomar o tempo. Meu papel principal é o cuidar de mim para, cuidando de mim, cuidar dos outros. Muito obrigada. Mais uma pessoa quer falar? Alguém levantou? Aí. Boa noite, gente. Então, o meu principal é papel cuidar de mim antes de tudo, né? E da minha saúde, priorizar a minha saúde. E eu gosto de aprender e eu também tenho um papel principal que é um trabalho voluntário. Eu gosto de ser voluntária e eu trabalho voluntária na Brascoce. E trabalhando voluntária, eu agrego também aprender tudo que é feito lá também pelas outras voluntárias, como a minha amiga aqui também. Que legal, né?
né, gente? É tão bom a gente conhecer as pessoas, né? Saber do dia a dia de cada um, quantas coisas, né? Alguém falou? E aí, uma reflexão que eu queria trazer para vocês agora também é... Opa! Volta amanhã, mano, para mim. É como somos nesses papéis. E aí a gente vai começar a falar daqui a pouco sobre as nossas emoções nesses papéis também. Mas como somos nesses papéis? Por quê? Porque às vezes a gente faz um papel meio automaticamente. Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente está exercendo, mas a gente não está inteira ali naquele papel, né? Ou inteira. Com presença mesmo, fazendo aquilo ali. Quantas vezes faz? O que eu estava fazendo aqui agora? Alguém já aconteceu isso? Né? Então, assim, como é que a gente é no desempenho desses papéis? Aí a gente começa a falar de qualidade dessas relações, de presença nessas relações, e não no automatismo de exercer esses papéis no dia a dia. Agora eu queria sugerir para vocês, então, que vocês virem do lado e conversa um minutinho com a pessoa do lado. Como eu sou no meu papel? Alguns deram exemplo do papel principal aqui. Como eu sou? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que estou ali disposta, eu sou uma pessoa desanimada com esse papel, sou uma pessoa alegre, sou mais triste, mais caladinha. Como eu sou nesse papel? Vira para o lado aí e conversa. Um minutinho, marquem para mim, Amanda. Boa noite, gente. Curiosamente, nós duas nos aposentamos há pouco tempo atrás, 4 anos. E aí a gente estava conversando sobre isso. Quando você falou dos papéis, eu falei, qual que é o meu papel principal hoje? Ser eu mesma, né? Que a vida inteira eu fui profissional, mãe, filha, irmã, né? Agora não, agora eu tenho tempo de ser eu, de fazer o que eu gosto, o que eu quero. Era disso que a gente estava falando. Que a gente, no primeiro momento, sente falta, mas aí depois a gente começa a organizar uma nova rotina, né? A gente continua sentindo falta, não do trabalho, mas das relações, das pessoas e tal, mas que hoje a gente tem uma vida mais light. Olha, quem é o então, ela é mais light, tá vendo? Como é que ela é? Mais leve no dia a dia. Alguém mais quer compartilhar? É legal ouvir, né? Todo mundo falou. Quer compartilhar o seu?
Vamos ouvir lá, ó. Fica de pé, por favor. Boa noite a Pessoal, todos. Boa noite a todos. Meu nome é Carla, sou professora. Então, como somos nesses papéis, né? Eu sou estudante e sou professora. Então, a gente não tem vida direito, né? Professor, eu falo que a gente nunca desliga, né? A gente desliga quando a gente está dormindo ou quando a gente está de férias, né? Então, minha mente fica um pouco acelerada. E, assim, o que me ajudou muito nesse processo foi uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer yoga e meditação. Então, eu falo que a yoga e a meditação são os pilares para o bem-estar. Então, ali que eu descobri que não era a mente que me dominava, eu que domino ela. Então, através das técnicas de respiração, eu medito todo dia. E eu recomendo, a minha recomendação é essa. Independente da área que você seguir na sua vida, da sua profissão, dos seus objetivos, das suas metas, das suas crenças, nós somos seres humanos com nossas crenças limitantes, né? Tem que caber dentro daquela caixinha, dentro dessa caixinha. Então, assim, investe em você mesmo, tem um tempinho para você, não espera se aposentar para isso, não espera o dia de manhã, às vezes o dia de manhã não vai chegar, né? Eu acho que a gente tem que viver aqui e agora, né? Eu prego muito essa filosofia e eu vivo muito ela. Eu acho que tudo acontece na hora certa, eu acho que tudo tem uma razão de acontecer, o acaso não existe, né? E seguimos em frente aí com a premissa da meditação e do yoga para o bem-estar nessas técnicas. Muito bom, obrigada, viu? Então, exerce o papel de buscar esse equilíbrio, né? Essa qualidade de vida. E é disso mesmo que a gente vai continuar falando aqui, porque esses papéis definem parte de quem a gente é. Então, a gente tem que ter atenção a todos esses detalhes para que a gente, porque o exercício dos papéis pode gerar estresse, pode gerar desgaste, sobrecargas, não é isso que a gente vivencia, a gente ouve muito falar hoje? Gosto tanto do que faço, mas estou sobrecarregado. O trabalho, às vezes, traz muito isso para a vida da gente. E quando a gente fala trabalho, é trabalho fora de casa e trabalho dentro de casa. Se a gente não pensar, não compartilhar tarefas, né? Não se organizar no tempo. Então, ali a gente traz alguns exemplos. Ó. Sentir-se sobrecarregado, conciliar cuidados com a família e o autocuidado. Como a gente exerce esse papel dentro de casa? Alguns já trouxeram exemplos aqui, da atividade física, de uma série de coisas. Mas como é que eu compartilho com a minha família as atribuições? Como eu divido com o companheiro, com os filhos? Como é que eu me organizo não me exigindo tanto? As mulheres, então, são danadas para se exigir muito nesses papéis domésticos, né? A gente não é danado para falar, nossa, mas tá aqui, tá fora do lugar, tem que botar não sei o quê, tá faltando isso. Não é assim? Não? Ah, que bom, viu? Olha a sabedoria aí, ó. Porque as coisas ficam por aí, né? E a gente tem que ter qualidade. Então, assim, a sobrecarga que às vezes a gente carrega nas relações familiares, às vezes a gente pega peso do outro que não é nosso, a gente exerce um papel de mãe às vezes, né? De uma pessoa que você não é mãe, não é isso? Não é isso? Então a gente tem que pensar muito como a gente está exercendo esses papéis para que a gente não se sobrecarregue, principalmente com coisas que não são nossas. Tem gente que diz isso, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu estou deixando para lá porque isso não é meu. E muita coisa não é nossa mesmo. E às vezes a gente se sobrecarrega mentalmente, fisicamente. Então, assim, pensar em como agimos nesses papéis é extremamente importante. Como estou nessas relações, né? Que definem os meus papéis. Dificuldade em dizer não por medo de decepcionar. Mas será que vão gostar de mim, né? Será que vão continuar gostando de mim se eu falar que eu não quero ir nessa festa hoje? Ou que eu não posso ajudar em tal coisa? Então, muitas vezes a gente, pela dificuldade de dizer não, o medo de não ser amado, o medo de não ser mais considerado pelos amigos, pela família, faz a gente se sobrecarregar
no exercício dos papéis. Não quer dizer que você não vai ser amiga mais, você vai deixar. Naquele momento, você não está pronta para aquilo, você não quer fazer, você tem outras prioridades nos seus papéis. Mas no decorrer de toda a minha vida, eu percebo que a pessoa tem que estar atenta às respostas e talvez muitas respostas às vezes causam algum desconforto para outra pessoa. Então eu acho muito importante a gente saber conversar, dizer tudo que a gente precisa ou quer, sem nenhum, sem ofensa. É isso, é a forma, né? É o que a gente vai falar de inteligência emocional daqui a pouco. Que é a forma como você vai dar essas respostas. Muito bom, obrigada. Perder conexão consigo mesmo e priorizar apenas os papéis externos. Isso é uma coisa que quase não acontece, né, gente? A gente esquece da gente porque fica olhando muito para fora. Acabei de compartilhar com a Amanda uma situação minha familiar, que eu decidi que essa semana eu preciso descansar uns dias, aí marquei uma viagem pequena com meu filho, mas o outro filho está precisando de um suporte, eu estou assim, acho que eu não vou mais. Eu estava trocando com a Amanda isso aqui. Acho que não, Amanda, não, calma, são só alguns dias, depois você volta. Porque senão a gente deixa de cuidar da gente. E a gente tem essa tendência mesmo, principalmente mãe. Pai também, né? Quem tem essa relação mais próxima, às vezes você faz isso com os próprios pais também. Deixa de se cuidar, desconecta de você porque fica conectado no externo, né? E aí um outro ponto que eu queria trazer de reflexão para vocês é: nem sempre o principal papel é o que mais dedicamos tempo de qualidade. Vocês já observaram isso? Naquela mandala que eu contei para vocês que eu peço meu cliente para fazer uma lista, eu peço para colocar num círculo. Vocês podem fazer isso em casa depois. Agora coloca como se fosse uma pizza. Um pedacinho de pizza menor para o papel que você faz menos. Um pedacinho de pizza maior para o papel que você faz mais. Peço para dividir o círculo. Nem sempre o papel mais importante é o que a pessoa exerce mais. Você fala assim, o papel mais importante sou eu. Aí quando você vai olhar, você fala, mas quantas horas por dia eu estou dedicando a mim? Então é uma reflexão, porque às vezes é muito legal a gente falar, mas eu tenho um papel de namorada que é o principal para mim. Quanto tempo você dedica realmente ao seu relacionamento? E às vezes a gente pensa assim, mas não está legal alguma coisa, não está legal a relação com um amigo, com um irmão, com um filho. Por quê? Será que eu estou dedicando? Ah, mas ele é tão importante para mim, mas eu estou dedicando tempo devido? Às vezes a gente não faz essa relação. A gente tem um discurso de ser um papel importante, mas a gente não dedica tempo suficiente para isso. Sem pensar em qualidade, que é outra história. Concordam? É isso. E aí a gente queria mais uma atividade com vocês agora. Um minutinho mesmo, hein? Qual papel você sente que você tem mais espaço na sua vida e qual você gostaria de ter mais? Então não é aquele papel que eu mais exerço lá no início, não. Qual que realmente ocupa muito espaço? Porque às vezes o que eu mais gosto é um. Mas qual que eu tenho feito mais no dia a dia? E o que eu gostaria mais? Faça uma reflexão você com você mesmo aí agora. O que eu mais tenho feito? É o que eu gosto mais? É o que eu acho mais importante? E qual que eu gostaria de fazer então? Vira para o lado, compartilha com quem está do lado. Qual que eu gostaria mais de fazer? Vamos ver se vai ter novidade.
fazer isso. 3 pessoas para falar, 3 papéis que gostaria. Quem quer? Qual o papel que gostaria mais? Alguém quer falar? Quer? Papel de Quê? Turista. Turista, olha que legal. Ah, eu também, viu? Gostaria de viajar. Muito bom, né? Papel de turista, viajar, conhecer um monte de lugares, que coisa boa. E você? A coisa que eu gostaria de falar. Ah, Tá bom? Tá bom? tá. Vamos escutar ali a colega, ó, amiga. Então, uma coisa que eu gostaria mais de fazer, sabe, é viajar. Viajar. Porque eu sempre estou ocupada com alguém. Lá na minha casa eles falam que eu sou voluntária da família. Então eu faço muito isso. Eu fiquei com o pós-Covid e esqueci de mim. Eu cuidava de tanta coisa que eu nem sei que é meu olho. Tá na hora de viajar, então eu aproveitar para descansar. Isso Muito que a bem. gente está comentando aqui, mas é muito difícil encontrar uma pessoa que está com o mesmo tempo para viajar. Aí a gente estava comentando ir para a excursão. Isso aí, gente. Olha que ótimo, papel de turista. Vai ser mais para mim. Obrigada, viu? Pessoal, e pra gente pensar um pouco em como a gente faz esses papéis, muito legal, hein? Esses papéis que vocês estão se propondo aí, isso aí que cada um tem o seu aí, pode compartilhar mais depois. E pensar um pouco mais nesse papel. Se eu não tenho feito, por que não tenho feito? O que eu preciso para fazer? Porque às vezes a gente se poda também, se bloqueia, não se permite fazer, a gente tem que se permitir um pouco mais, não é isso? Às vezes a gente fala, eu tenho tanta vontade, mas não se permite, né? E a gente tem que se autorizar a fazer esses papéis também. Junta o grupo aqui, monta o grupo de discussão e vai viajar, não é isso? Muito bom. E aí a gente vai falar agora como equilibrar os papéis, né? A inteligência emocional, você já deve ter ouvido muita palestra de inteligência emocional aqui, né? O que é? Essa capacidade da gente reconhecer as emoções da gente, mas como tem gente nova, a gente tem que repetir, né? Assim, trazer a informação. Reconhecer as nossas emoções, olhar pra gente, entender como a gente está se sentindo. O Paulo está me orientando no microfone. Quais são as emoções presentes naquele momento? Gerenciar essas emoções, equilibrar essas emoções, que nem tudo que a gente sente ou, né, a gente consegue, deve ser feito, né? Entender como é que a gente vai equilibrar isso, o que a gente precisa para um equilíbrio, para um nível, né, de respostas adequadas para o que a gente vivencia, e também, como um outro pilar, reconhecer as emoções dos outros. Então me olhar, perceber como estou e perceber o outro como está e gerenciar. Quando a gente fala do gerenciar o outro, é gerenciar as nossas relações. Porque a minha resposta, a senhora falou uma coisa, isso aí. É o quadro que eu mais gostei. É isso aí. Quando a senhora fala nem sempre a minha resposta tem que ser, deve ser de qualquer jeito, por exemplo. Por quê? Vai depender muito para quem eu estou falando. Depende muito do momento que a outra pessoa está. E isso requer muito da gente. É muito bonito na teoria. No dia a dia é um desafio enorme. Para as relações familiares, para as relações de amizade, para as relações no trabalho, para as relações no voluntariado. Porque está todo mundo ali também carregado de emoções. E a gente nunca sabe o que aquela pessoa está trazendo. Então exige muito da gente uma sensibilidade para perceber aquele momento, para perceber aquela necessidade da outra pessoa, se equilibrar e dar resposta. Porque às vezes dá vontade de sair falando de qualquer jeito mesmo, não é assim? Num momento inadequado, num momento que a pessoa não está preparada. Nem no impulso. Eu vejo positivo também a presença de Deus, assim, nesse momento.
para centrar, né? Quando a gente fala de Deus, eu não sei qual é a crença de cada um aqui, mas é, né, algo que nos guia aí para além das coisas terrenas, não é assim? Que pode ser o nome que cada um quiser dar da sua religião, mas eu entendi essa energia, essa força, esse centro. Por quê? Porque a oração, a prece, o seu momento, né, qualquer que seja a sua crença, ele faz com que a gente tenha um centro. Não é assim? Quem gosta da oração, quando começa é como um mantra, né? Você repete, é como ela falou lá da meditação. Te faz ali centrar, ficar mais voltado para você mesmo. E a inteligência emocional, nas relações, né, no dia a dia, é uma exigência que a gente realmente, em alguns momentos, respira, né? Inspira, respira, calma, conta até 10. Nas empresas a gente costuma falar assim, não responde hoje, recebi um e-mail lá, uma mensagem falando, não, dorme, amanhã você responde. Se responder na mesma hora, às vezes essa coisa que não deve, né? Corre o risco até de perder o trabalho. Mas é assim na vida da gente também. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Toma aqui, cai, tropeça ali, a gente vai. É uma busca, não é isso? Amanda, você quer falar um pouquinho aqui? Me ajuda aí. Para que a inteligência emocional nos ajuda? Bom, muito do que a Leila falou, que vocês trouxeram também, a gente costuma chamar na psicologia de regulação emocional. E aí não tem um padrão. Cada pessoa pode ter a sua estratégia. O meu namorado, ele é uma pessoa muito tímida. Ele é muito tímido, ele é mais recluso, ele é mais, assim, introspectivo. E aí, quando ele passa por algumas situações assim, de muito estresse, ele não sabe muito expressar. Eu já sou muito parecida assim com a Leila. Eu falo, até aquilo esvair de mim. E aí eu falei com ele numa situação, e eu falei, mas como você está se sentindo? Fala. Aí ele falou assim, Amanda, eu estou me regulando emocionalmente. Eu não posso falar com você agora. E foi o momento dele, como o meu momento é falar, o dele é respirar, é pensar, é sair, dar uma caminhada, é ir na academia, enfim. Então, a religião ela também serve para isso, né? Nosso momento pensando sobre as nossas crenças, funcionando a energia, realmente assim, para a gente relaxar e ficar melhor. Vocês já tiveram momentos assim que vocês se perceberam muito explosivos, que tudo estava irritando, tudo estava afetando, as coisas estavam tomando proporções maiores do que de repente seriam? Isso pode ser um sinal de exaustão emocional. Pode ser que naquele momento você já passou por tanta coisa ao longo da semana, do mês, enfim. E você precisa tirar um momento para você poder se regular. Isso pode ser todos os dias, mas às vezes a gente tem uma rotina tão intensa, né, com tantas coisas, cuidando e exercendo tantos papéis que a gente não consegue fazer isso. Então pode ser também por isso que nós estamos nos sentindo mais estressados, mais ansiosos. Então é importante sempre, o ideal seria todos os dias, né? Mas às vezes não é possível. Mas ter esse momento consigo mesmo, exercendo o que vocês preferirem. Na regulação emocional, quando a gente fala de emoção, a gente não tem um padrão, né? Então cada um sente de uma forma individualizada. Então de repente, para mim é uma coisa que eu consigo lidar super bem, para outra pessoa não é. Então, do mesmo jeito que nós precisamos ter o nosso tempo de regulação emocional, o nosso tempo de entender o que a gente sente, nós também temos que respeitar a forma do outro de fazer isso, né? Então, como que a inteligência emocional pode nos ajudar nesse aspecto? Vai nos ajudar a tomar decisões mais conscientes, então, não tomar grandes decisões que vão impactar não só a sua vida, mas a vida da sua família, dos seus amigos, de forma impulsiva. Isso acontece muito no calor do momento, quando a gente está com muita raiva, ou quando a gente está muito feliz também pode acontecer. Tomar grandes decisões, calma. Escreve no WhatsApp num grupo com você mesmo, aquilo que você está sentindo. Como eu e a Leila já brincamos, programa um e-mail para outro dia, que aí você vai ler e você vai repensar aqui. Manter relacionamentos saudáveis, esse aqui é um espaço excelente para isso, porque vocês trocam experiências, trocam vivências, né? E por aí vai. Reduzir conflitos internos e externos, aceitando limites e buscando soluções. Aceitando o seu próprio limite e o limite que o outro impõe também. Porque às vezes
nós conseguimos ir até determinado ponto, mas o outro não consegue. Então, como que eu posso exigir que uma pessoa tenha a mesma reação que eu diante de um problema? Muito difícil, a gente não sabe as vivências do outro, onde machuca, onde o calo aperta, não é mesmo? Então, a gente já falou um pouco. É importante encontrar propósito mesmo nos desafios. Eu acho que isso resume bastante a inteligência emocional diante dos nossos papéis. Não é mesmo? Muito legal. O autoconhecimento, gente, é a base para qualquer desenvolvimento, né? Para a qualidade das nossas relações. Então, assim, não é à toa que ele está lá no topo, que é o saber identificar, é se escutar. Temos várias formas, né? Ela trouxe aí hoje a meditação, a terapia, a própria religião, às vezes, porque te proporciona pensar sobre as suas ações. A terapia, os grupos como aqui, aproveite para trocar ideias, para pedir às pessoas, para falar um pouco sobre você também. Às vezes a gente foca o autoconhecimento muito na gente mesmo, mas o outro sabe muito da gente também. E às vezes a gente escuta pouco. E a gente, infelizmente, o ser humano tem um cuidado especial e às vezes evita dizer, né? Fica com medo da outra pessoa ficar chateado, e aí não dá a gente chama de feedback nas empresas, né? Não faz um elogio, não fala o que precisa melhorar. E a gente se constrói pela referência do outro na nossa vida. Então faça isso com as pessoas, na família, na comunidade, nos colegas, né? Aqui mesmo, dá um feedback, faz um elogio, né? Dá um feedback, dá uma devolutiva para a pessoa. Pô, gostei daquilo que você fez, você é assim. Isso ajuda no autoconhecimento, porque às vezes a gente não vê coisas na gente que os outros veem, tanto positivas quanto nem tanto, né? Às vezes a gente está no que a gente chama de ponto cego, a gente não se percebe fazendo aquilo. E o outro fala, mas você está muito agitada, está interrompendo muitas pessoas, ou está boazinha demais, ou bonzinho demais, não é assim? Então, assim, escute, peça. Quando você tiver dúvida, fala, o que você está achando? Eu estou me achando meio assim, você está achando? Peça os outros, né? Tenha essa abertura para ouvir do outro também. Sempre com esse cuidado, porque você não sabe o quanto isso aí pode machucar o outro. Mas a gente pode dizer para o outro. E vou dar uma dica para vocês, tá? Comece sempre por elogio. Toda vez que você quiser falar alguma coisa para a pessoa, elogia antes. Fala, ó, você tem tais e tais qualidades. Eu vejo isso muito você fazendo, é muito legal isso. Não use o mais, use assim, e você poderia fazer um pouquinho mais tal coisa, que tal, né? Precisava que você falar pro Marcelo, eu queria só mais um pouquinho de conversa. Você é muito fechado, que tal a gente conseguir ter um pouquinho mais de conversa? Então é dessa forma que a gente vai se construindo. O autoconhecimento se dá muito através do outro também. É a gente refletir, mas a gente precisa se ver também. E o outro é que nos diz sobre a gente. A gente não está aqui sozinho, não é isso? Ok? E aí, Amanda, com essa tela? Ai, ai. Nossa, tá pulando. As duas fazendo junto. Então, assim, vamos dar algumas dicas para a gente encerrar, que o Paul já marcou o horário. Ó. Melhorando nossos papéis. Estabelecer limites saudáveis. Ó. Aprenda a dizer não sem culpa. Não adianta dizer o não depois cai, mas eu não devia ter falado. Não, é sem culpa. Me posicionei e é isso. Não dá, não dá. Peça ajuda quando... Isso não quer dizer que tem que ser com grosseria, mas é com firmeza. É diferente. Peça ajuda quando necessário. Isso é muito importante. A gente também entender assim, não estou dando conta, sabe? Eu preciso de ajuda, tá demais. Quem pode me ajudar? Isso pode ser emocionalmente, pode ser no dia a dia, nas tarefas, né? Cultivar empatia consigo e com os outros. Pergunte-se, o que eu preciso agora? O que o outro pode estar sentindo? O que você está achando de mim? Eu estou achando tal coisa de você. O que você está achando de mim? Então, assim, essa empatia, esse acolhimento, essa escuta do outro, essa possibilidade
De você dizer e de outro também dizer sobre você. Reavaliar e ajustar, né? Nossos papéis mudam o tempo todo. E está tudo bem a gente redescobrir. Não é porque, aquilo que eu falei lá no início para vocês, não é porque a gente fez assim até hoje, a gente tem que continuar fazendo até não sei que dia. Tá? Então a gente pode se redescobrir, se reinventar. Não está legal? Vamos tentar de outra forma? Não está me satisfazendo, estou achando que eu estou fazendo pouco. Vou então montar um grupo de excursão e vou viajar, que é isso que eu estou querendo agora. É se redescobrir. Isso dá uma qualidade de vida diferente para a gente. A gente exercer nossa criatividade, a gente pensar um pouco diferente. Dá ânimo, dá disposição, dá motivação, não é isso? Então, o exercício que vocês fizeram aqui de falar para quem está do seu lado, qual é o papel que eu gostaria? Faça sempre. Queria dar uma dica. E não tem limite, né? A gente não precisa ter limite para isso. Queria dar uma dica prática, que quando alguém, você fala assim, não posso fazer isso para você. E aí a pessoa te fala assim, nossa, mas semana passada eu fiz, você fez isso para mim. Aí você fala assim, é que na semana passada eu ainda não tinha descoberto o meu limite. E pronto. O meu limite ficou lá na semana passada. Infelizmente, a partir de agora eu não consigo mais. Muito bom, gente. Olha, muito obrigada. Aqui tinha mais algumas dicas, mas eu acho que a gente já conseguiu passar aqui um recado para vocês. É sempre muito bom estar aqui. Adoro, vocês são ótimos, assim, participativos, atentos, né? Essa troca é muito boa. Muito bom mesmo. Obrigada, Pô, pelo convite. Amanda também. E o que eu desejo é que vocês exerçam cada dia, né, esse papel aí com mais qualidade, com mais alegria e muito conectados com vocês mesmas, né? Mulheres ou mesmo homens, tá bom? Contem sempre comigo aí. Beijo.